A comunidade internacional pressiona cada vez mais por uma trégua duradoura no conflito envolvendo Israel e o grupo armado Hamas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um verdadeiro cessar-fogo humanitário e também reforçou que os moradores de Gaza sofrem uma catástrofe humanitária épica. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Flávio Aguiar, que é escritor e jornalista radicado em Berlim, na Alemanha. Flávio Aguiar, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez estamos conversando aqui. Olá, Ana Rosa. Olá, Cosmo. É sempre um prazer estar com vocês, apesar de que muitas vezes as informações que nós trazemos não são nada boas, como essa que vocês agora mencionaram, não é? Inclusive, nesse momento, a trégua está suspensa, as hostilidades foram retomadas algum tempo atrás, de novo, dezenas de mortos, guerra, quer dizer, já são dezenas de milhares de mortos acumulados, luto em Israel pelos mortos, a população civil da faixa de Gaza sacrificada num martírio inominável. Quer dizer, a situação em Gaza está sendo descrita como a de um campo de concentração a céu aberto e um campo de concentração bombardeado continuamente, sem recursos de absolutamente primeira necessidade, né, que vão chegando a conta-gotas devido à situação de guerra. É uma calamidade de escala mundial, porque isso afeta o mundo inteiro. Estamos todos em suspenso acompanhando essa situação trágica que está se desenvolvendo lá devido a esse clima de guerra que parece ser insuperável no curto prazo. Flávio, aqui no Brasil, a cobertura da grande imprensa local não é da forma como a gente faz e tem que fazer com a lição de casa de ambos os lados, sem aquela questão, conotação política, uma coisa meio que pró-Israel, na sua grande maioria. Como é que está sendo a cobertura desse conflito aí na Europa, na Alemanha, onde você está radicado? Olha, a cobertura desta vez, ela seguiu um ritmo muito variável. Como o primeiro passo da atual confrontação foi dado pelo Hamas, né, imediatamente a reação da mídia toda aqui na Europa e em outros lugares do mundo também foi de favorecer, digamos assim, Israel, né? E realmente o ataque cometido pelo Hamas foi de uma atrocidade notável. Morreram mais de 1.200 pessoas, né, de uma maneira brutal, foram tomados reféns e tudo mais. Com o passar do tempo, a situação, digamos, chegou a um equilíbrio. Primeiro, porque a retaliação de Israel foi logo percebida como demasiada, dirigida não apenas contra o Hamas, mas dirigida contra Gaza como um todo. Quer dizer, Israel começou cortando acesso à água, acesso a combustível, eletricidade, por alguns momentos até por internet, além dos bombardeios contínuos, né, sobre a faixa, que é muito pequena, né, são 2,3 milhões de pessoas, assim, literalmente amassados numa área que eu diria, muito menos do que 1/3 da área do Distrito Federal no Brasil. Quer dizer, realmente uma situação absolutamente calamitosa e a reação de Israel foi absolutamente considerada desproporcional, inclusive pela própria ONU, não só pelas palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mas pela própria ONU como um todo. Isso levou a uma situação de equilíbrio, de modo que agora, nesse momento, a situação está mais ou menos no seguinte pé. Sempre que na mídia se refere ao acontecimento, à guerra, se começa falando em geral, dizendo tudo começou com o ataque do Hamas, embora isso seja uma meia-verdade. Quer dizer, é claro, a atual fase da guerra começou com o ataque do Hamas, não vamos também
tapar o Hamas com a peneira, né? Agora, o fato é que a situação na Israel da Palestina tem raízes longínquas, né? E, inclusive, isso eu posso comentar daqui a pouco, quer dizer, a relação do governo de Netanyahu com o Hamas é muito controversa, é muito problemática, né? Então é uma situação que veio se acumulando ao longo do tempo, né? Por outro lado, a mídia também não pode tapar com a peneira a situação de absoluta calamidade humanitária que está acontecendo em Gaza, né? E que está, inclusive, levantando hipóteses absolutamente estapafúrdias, como essa de que, de repente, num memorando interno do governo de Israel, que não deveria ter sido vazado, mas vazou, né? Se fala até no êxodo da população inteira de Gaza para o Egito. Quer dizer, parece uma versão da Bíblia ao contrário, né? Na Bíblia foram os hebreus que saíram do Egito e foram em busca da Terra Prometida, né? Agora, se chegou a se falar, cogitar, embora isso de momento não esteja sendo cogitado praticamente, mas na possibilidade de evacuar a população inteira de Gaza para o Egito, né? Levantando suspeitas até escabrosas, como, por exemplo, a suspeita de que tudo se trata de uma disputa, porque na região ali foram uma disputa econômica, porque na região foram descobertas jazidas de gás muito valiosas, que podem servir, inclusive, para abastecer a Europa, que está com esse problema aqui, né, do abastecimento de energia, devido à crise, aí a outra guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, né, que praticamente cortou o abastecimento de energia através do gás para toda a Europa. Então, até essas hipóteses, que eu diria assim, escabrosas, vêm sendo levantadas. Mas a situação no momento, eu diria assim, na mídia, na mainstream europeia, é de um equilíbrio. Quer dizer, porque se fala sempre do Hamas, todas as informações que chegam da faixa de Gaza muitas vezes são filtradas pela observação de que é impossível verificar os dados que o governo de Gaza, as autoridades sanitárias de Gaza vêm publicando a respeito do número de mortos, etc., mas se fala sempre que a situação é de uma absoluta calamidade. Enquanto que as informações que vêm de Israel, normalmente, aí também há exceções, são aceitas como verossímeis, como verídicas, sem contestação. Quando eu digo que há exceções, é porque essas informações trazem problemas muito graves, certo? Eu vou dar 2 exemplos aqui e depois nós podemos retomar as perguntas de vocês. Primeiro, houve uma discussão muito séria sobre quem tinha atacado o hospital de o nome aqui é complicado, Al-Ali, o hospital de Al-Ali, o primeiro atacado, se havia sido um bombardeio de Israel ou se havia sido uma bomba que perdeu o rumo, disparada pelos, talvez não pelo Hamas, mas pelo Al-Jihad, que é uma outra organização que atua na faixa de Gaza, e que teria perdido o rumo e explodido no hospital, provocando a morte de meio milhar de pessoas, de 500 pessoas, né? Israel publicou aí vídeos que atribuindo-os a Al Jazeera, dizendo que eles comprovavam que a bomba tinha vindo do lado palestino, não de Israel. Um exame feito pela própria Al Jazeera e pelo New York Times também, que são organizações insuspeitas quanto a favorecer o Hamas, né, mostrou que era impossível chegar a qualquer conclusão com aqueles vídeos. Ou seja, era uma espécie de montagem feita. Outra, né, no segundo ataque ao hospital, a um hospital, no caso, esses nomes também são complicados aqui, o de Al-Shifa, que foi levantado como sendo possivelmente o QG subterrâneo do Hamas, né? Israel também publicou uma série de vídeos, né, mostrando armas ocultas, lugares onde até reféns poderiam ter sido guardados, e novamente um exame feito por independentes, por jornalistas independentes, New York Times, novamente, né, Al Jazeera, Guardian e outros mais, mostrou
que tinha sido uma montagem por parte de Israel, né? Que aquilo, na verdade, não desmentia Israel, mas também não comprovava nada. Quer dizer, então, esse tipo de questão vem sendo levantado na mídia, e eu sei pouca repercussão na mídia mainstream brasileira, que, como sempre, gosta de ser mais realista que o rei, né? No caso, mais Netanyahu que o próprio Netanyahu, né? O fato é que a situação é absolutamente calamitosa, é uma tragédia de grandes proporções, e há também, assim, levantam-se questões políticas muito graves. O outro exemplo que eu ia dar é o seguinte: essa semana agora, aproximando-se do final da semana passada, dessa semana que agora termina, né, o New York Times publicou uma reportagem mostrando que o serviço de inteligência de Israel tinha conhecimento de que o Hamas preparava algo de grande monta há um ano. Há um ano. Ou seja, desde o final de 2022. E mais ainda, mais recentemente, um mês e meio atrás, aliás, antes do ataque feito pelo Hamas, houve também informes que chegaram ao Serviço de Inteligência de Israel de que o Hamas estava preparando e estava realizando exercícios perto da divisa, da fronteira com Israel, que mostravam a possibilidade de estar sendo armada uma invasão de Israel, né? E esses avisos, digamos assim, não foram levados a sério. O que acontece nesse caso? Primeiro, há uma suspeita enorme a respeito do que estava acontecendo com o Serviço de Inteligência de Israel. Agora, há uma suspeita política muito grande. E aqui eu vou ser, inclusive, comedido ao mencionar essa suspeita política. É óbvio, para quem olha para essa questão, que eu diria assim, Hamas, Netanyahu e seu governo, hoje o governo mais de extrema-direita da história de Israel, não é, são, eu diria assim, vinagres da mesma cepa. O que eu quero dizer com isso? Vocês devem conhecer a famosa frase do teórico sobre as guerras lá do fim do século XVIII, começo do século XIX, von Clausewitz, né, que dizia que a guerra era uma extensão da política. Acontece que Netanyahu e Hamas, a impressão que se tem que é o contrário. A política é uma guerra, porque ambos necessitam da guerra. A relação entre ambos, ela é ao tempo de inimigos, porque são, mas ao mesmo tempo simbiótica. Eu diria assim, se Netanyahu cumprir a sua promessa de destruir o Hamas, ele está se autodestruindo. Porque sem o Hamas, Netanyahu não sobrevive politicamente, nem esse seu governo de extrema-direita em Israel. Do lado, né, o Hamas igualmente também precisa desse governo belicista em Israel, extremamente belicista, eu diria radicalmente belicista em Israel, para garantir a sua própria liderança, que está sendo também bastante contestada devido ao desastre que ele ajudou a provocar em Gaza. Não vamos também simplesmente inocentar o Hamas nisso que está acontecendo, infelizmente, com a população, com crianças, né? As crianças estão sendo, idosos, mulheres, estão sendo todos esmagados por essa guerra insana, assim como houve vítimas também, a lamentar de maneira dramática, do lado israelense, né? Agora, essa simbiose, ela é muito maligna, né? Uhum. Diga. Sim, eu queria aproveitar, a gente precisa encaminhar já para os nossos finalmente, mas eu queria aproveitar que você está na Europa e comentar a situação das manifestações em prol do povo palestino que acontecem. Eu vi repercussões sobre a França e sobre a Alemanha, que os governos têm uma preocupação de que essas manifestações pró-povo palestino, né, em defesa do povo palestino, contra o genocídio, tenham um caráter antissemitista. E aí eu queria que você pudesse nos falar, para a gente poder entender melhor qual que é essa relação
E se isso de fato está acontecendo, essa preocupação dos governos, tanto de França quanto da Alemanha? Olha, em primeiro lugar, há um lado pertinente nisso, porque o antissemitismo, a gente sabe, tem uma tradição enorme aqui na Europa, mas ele está hoje, né, digamos assim, acompanhado por manifestações islamofóbicas, né, contra populações muçulmanas extremamente radicais, né? Inclusive, um detalhe muito importante é de que toda a extrema-direita europeia, a França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, está se aliando a Israel, tentando com isso, inclusive, apagar esse seu passado tradicionalmente antissemita, né? E se manifestando de uma maneira com variações de um campo para o outro, né? Mais ou menos islamofóbicas ou muitas vezes contra as aspirações, no meu entender, legítimas do povo palestino por um Estado também independente. Aqui na Alemanha, em outros países também, mas aqui na Alemanha nós estamos vivendo uma situação muito grave. Tem havido uma censura muito séria, muito ampla nas artes plásticas, na literatura, contra artistas que se manifestem a favor da Palestina. Tem havido prêmios cancelados, várias exposições aqui na Alemanha que foram canceladas. Uma delas, pelo menos, não tinha nada a ver com a Palestina, mas por quê? A artista da exposição, que, aliás, é judia, deu uma manifestação a favor da Palestina, a favor dos palestinos. A organização do evento cancelou a sua exposição, que seria feita o ano que vem, sobre problemas de prostituição na África do Sul, devido a essa declaração. A artista chinesa Ai Weiwei também teve uma exposição cancelada em Londres, aí não foi aqui na Alemanha, devido também a manifestações que foram consideradas próprias demais e que podem ser suspeitas de antissemitismo. Esse tipo de censura está sendo aqui é pernicioso e, felizmente, tem havido manifestações muito veementes, inclusive de intelectuais judeus, contra esse tipo de censura, assim como, no momento, pelo menos, eles não têm sido intimidados por esse tipo de pressão. As manifestações pró-direitos do povo palestino, que não se confundem com manifestações pró-Hamas, por exemplo, né, que também houve, é verdade, né, mas as manifestações pró-direitos do povo palestino contra o que vem sendo caracterizado como um genocídio na faixa de Gaza, não é? Têm sido muito veementes, têm sido muito grandes em toda a Europa. Não é? São milhões de pessoas que estão se manifestando quanto a isso. E esse é um problema, eu diria, para não só para o governo de Israel, mas para o povo judeu como um todo. Porque o que está acontecendo em Gaza, com essa violência que o atual governo, também não vamos confundir o povo judeu todo com o governo de Netanyahu, mas essa violência com que o governo de Netanyahu está agindo está sendo talvez a maior contribuição para desenterrar de novo o antissemitismo, para ele sair do armário e a promover ataques que são injustos, naturalmente, contra a população judaica, contra sinagogas, contra cemitérios judeus e assim por diante. Flávio, a gente vai precisar encerrar a nossa conversa aqui, porque a gente já estourou o nosso tempo, mas a gente com certeza espera uma nova oportunidade para falar com você e talvez aí de temas menos pesados quanto esse. Conversamos com Flávio Aguiar, que é escritor e jornalista, radicado em Berlim, na Alemanha, que nos falou sobre o conflito que envolve Israel e o grupo armado Hamas e também essa repercussão na Europa, onde ele se situa. Flávio, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Como você disse, espero que com notícias melhores até sobre essa situação dramática que nós estamos acompanhando. Muito obrigado. Com certeza. Abraço. Abraço.